Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E hoje o Programa do Fogaça recebe o ex-senador da República, Mirlando, também ex-constituinte da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no ano de 1982, também ex-ministro da Previdência, uma pessoa, um dos primeiros políticos que elevou o nome de Rondônia e até hoje a primeiro político rondoniense a ocupar um cargo de ministro do Brasil. Do meu lado, a Mirlando. Seja bem-vindo, ministro, e estamos aqui para falar um pouco sobre a política local, estadual e as polêmicas aí que estão tomando conta das manchetes do Brasil. Quero comentar você, Fogaça, comentar todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui na nossa terra, aqui onde eu cheguei em 1970, aqui em Porto Velho, que essa rua existia, mas muito poucas. Então eu acho que, para mim, sempre falar da nossa terra, da nossa gente, nós estivemos juntos em várias situações, por exemplo, dos seringueiros, né? Nós estivemos aí pela aposentadoria do seringueiro, você e eu, fizemos um coro quando eu era deputado federal. Isso. Então eu acho que nós temos muita coisa em comum. Mas te dizer que foi uma satisfação estar aqui no teu programa e estamos aqui para dialogar, falar com o povo da nossa cidade e do nosso estado. Senador, como que o senhor vê? Eu chamo de senador, chamo de ministro, ex-ministro, chamo a Mirlando. Como que o senhor vê hoje a política a nível de Brasil hoje, com tudo que está acontecendo aí? Olha, nós estamos diante de um imenso ponto de interrogação. Não se sabe quem é ou quem será o presidente, ou quem é candidato até, né? Então nós estamos vivendo uma indefinição sem precedentes. Eu não me lembro da história do Brasil, nos meus anos de vida, de ter um cenário político tão indefinido, tão volátil, né? Num cenário que a gente não sabe quem é quem e quem será o presidente da República. É uma pergunta difícil de responder. Talvez os adivinhos poderão dizer, né? Eu não sei, alguns estão dizendo que é fulano, que é ciclano, mas eu não acredito que até agora nós tenhamos o retrato do novo presidente da República. E o interessante é que nessa época, faltando aí 6 meses, um ano, se debatia ideias. Hoje não, né? Hoje debate-se quem vai ser candidato, quem vai poder ser candidato, né? É esse que é um vazio, além, como você disse, um vazio de pessoas, há um vazio de ideias, há um vazio de propostas, há um vazio total de um projeto nacional. Quem será esse presidente que possa lançar diante da nação um projeto para galvanizar a opinião pública? Isso que é importante para unir a opinião pública. Então, eu vejo exatamente nisso que você está dizendo, esse vazio, essa indefinição, essa interrogação, eu não sei. E o Brasil realmente está vivendo uma crise. Uma crise onde todo mundo puxa de um lado, todo mundo defende a sua bandeira e, na verdade, ninguém se entende de nada. E quando terminar a eleição, o presidente eleito vai ter a missão disso, né? Vai ter a missão de unir o Brasil, né? Unir o Brasil, começando pelo Congresso também, né? Porque o Congresso que vem aí também não tem cara, não tem retrato nenhum, quer dizer, é um Congresso que a gente não sabe quem volta, quem não volta, quem serão os novos, quem serão os antigos. Quer dizer, é um momento realmente muito difícil para a vida nacional, e você bem disse, quer dizer, quem assumir vai ter que depois fazer um esforço tremendo para unir o Congresso, unir a sociedade, porque nós estamos divididos, quer dizer, nunca estivemos assim tão divididos, uns de um lado, outros de outro, um com as suas preferências, que eu não entro no mérito, mas quer dizer, é normal que você tenha preferências na política, mas agora nós estamos bastante divididos num embate de direita, de esquerda. E o Brasil? Onde é que fica o Brasil? Onde fica exatamente os interesses nacionais? Essa crise também econômica brutal, nós estamos saindo, mas saindo assim a passos muito lentos, né? Que a gente não percebe. A hora você está melhorando, aí o desemprego não cai, mas aumenta. Então é um momento ruim para o país, mas eu acho
que todas as crises elas têm também um ponto didático, que é a hora de criar coisas novas para mudar. É hora de mudança. O Brasil precisa de mudança. Eu me lembro, na época da ditadura, a gente lutou, precisa mudar. Então, é a hora da mudança agora também. Quer dizer, nós temos que sair desse atoleiro, nós temos que sair dessa paralisia, né? Dessa paradeira, e levar o Brasil ao progresso e ao desenvolvimento. Esse país é fantástico. Esse país, você vê que estamos produzindo, já em Rondônia, o grão, o gado, enfim, o agronegócio entrou firme. Mas no Mato Grosso, quando eu vim para cá, na década de 70, Mato Grosso era só campo, o máximo que tinha, e era um campo natural de cerrado, né? Hoje você vê a produção imensa que tem Mato Grosso. Produtivo, né? Você sai de Rondônia, vai de carro aqui, você vê que é uma coisa, chega a ser até bonito. Encantado. E você não sabe a riqueza que está ali, né? Você não tem a dimensão, soja, né? O milho, o feijão, todo. E isso está vindo para Rondônia. Exato. Isso está vindo para Rondônia. Quando eu cheguei, você vinha o Mato Grosso, sempre não via um pé de milho, você não via nada. Hoje em Rondônia também era mato, né? Fora Vilhena, aquela região de Pimenta, era mato mesmo, mato fechado. Hoje não, hoje é esse jardim florido da produção que eu sempre falo. É uma coisa fantástica. E hoje é tão usada a terra que só não plantam soja em cima do asfalto, mas as beiras do asfalto, né? É cheio de soja. E Rondônia está chegando também, está chegando essa prosperidade para Rondônia. Cada dia que passa, aqui tem a questão do zoneamento, algumas áreas não podem ser plantadas, algumas podem ser plantadas, alguns tipos de cultura, e a cada dia que passa, igual o Sandro falou, está crescendo essa questão da cultura, e isso depende muito de quem vai ser o próximo governador, se vai ter realmente uma continuidade, se vai ter os incentivos, ou o senhor acha hoje que o agricultor, o pecuarista, o fazendeiro, ele consegue levar isso independente de governo? Eu acho que Rondônia vai por si mesmo, pelas próprias pernas. Quer dizer, Rondônia chegou num estágio de prosperidade, como você disse, porque tem gente que trabalha e tem terra boa. Tem esses dois elementos. Gente que realmente é operosa, gente que sabe trabalhar a terra, gente que entrou agora na mecanização, na produção de grãos, né? Na produção aliás, nós temos o agronegócio já algo muito forte em Rondônia, né? O agronegócio ficou com uma representação expressiva na economia local. E nós, como você disse, ainda vamos aproveitar muita outra terra que até agora ainda está um pouco ociosa, mas que vai com o tempo. Nós temos aí o calcário para corrigir, o adubo, etc. Então, quer dizer, ninguém vai segurar Rondônia, ninguém segurará. Agora, o governo é muito importante. E eu acredito num governo que planeje, que dê um salto de qualidade no nosso progresso. É hora de nós pensar na agroindústria, pelo menos, e trazer empreendimentos industriais para Rondônia. Já temos uma população que suporta isso. Eu sempre acreditei na economia local, no município. O que se consome no município pode se produzir no município. Claro, não as coisas mais sofisticadas, um computador, etc., né, um telefone aí, mais moderno, mas eu acho que nós podemos produzir muita coisa. Então temos que incentivar o prefeito, o governador, tem que partir para gerar emprego e renda, que tanto se faz, mas tanto se fala, mas não se faz quase nada. Então eu acho que isso é muito importante, que o próximo do governo agora dê esse salto de qualidade. Nós temos que pensar também no escoamento da produção via fluvial pelo Vale do Guaporé. É hora de fazer a terceira hidrelétrica, a barragem, e fazer inclusas para que o Vale do Guaporé possa sair lá do Mato Grosso e chegar aqui no Porto. Como chama pelo mar, seria... aqui a marítima, aqui é a fluvial. Seria o transporte. Ciclovia. Não é ciclovia, acabou fugindo o nome aqui. Sim, a via fluvial. Onde você se tornaria navegável com a construção da hidrelétrica de Tabajara, lá em Guajará. Isso você fala o Rio Machado, né? Não, estou falando do Rio de Guajará. Do Rio Madeira, sim. Se tornaria todo navegável, né? Então,
Por isso É isso que eu falo, a terceira barragem, exatamente aí em Bajará. E aí nós teríamos a possibilidade de trazer a produção desde o Mato Grosso para Manaus. Pela via fluvial, né? Via fluvial. De certa maneira, melhoraria muito o custo da produção, né? Claro, se reduz sensivelmente o transporte, né? Que o transporte é caríssimo via terrestre, né? Então nós teríamos aqui um ganho muito grande, é claro, no final na produção, nos produtores que iriam ter maior lucro. E senador, política rondoniense, como que o senhor vê esse cenário hoje que está colocado aí? Na verdade está igual ao cenário nacional, né? Ninguém sabe realmente quem é os candidatos, né? É outra situação, quer dizer, parece que vamos chamar assim, dessa indefinição política é também aqui em Rondônia, né? Tanto é no cenário federal. Acho que aqui é pior, né? E aqui também pior, porque nós não temos nem os candidatos lançados. Nós temos aí o Maurão, que é um candidato, né, pré-candidato. Nós temos tem o Assir, que está aí também com uma pretensão ainda, porque tem alguns óbitos para ser resolvido. Tem o Cassol. O Cassol também está impedido, né? Quer dizer, então nós estamos numa situação muito difícil. Precisa remover esse impedimento se ele for candidato. Então, quer dizer, você tem aqui uma situação, como você bem disse, muito pior, porque a gente não sabe aqui quem será o candidato. E tem o governador, que pode ser um candidato, evidente que ele tem alguns compromissos políticos, uma vez removidas essas dificuldades, esses impedimentos, certamente ele poderá ser um governador, um candidato ao governo, poderá ser governador, claro. Na verdade, quando você fala assim, quase todos os pré-candidatos, um exemplo, Confúcio Moura, pré-candidato ao Senado, tem um impedimento do Tribunal de Contas. O próprio senador Ivo Cassol tem um impedimento do Supremo, e ele tenta cada dia, se você conversar 5 minutos com o senador Ivo Cassol, se você for um pouquinho, se não tiver um pouquinho de discernimento, depois não conhecer um pouquinho sobre leis, ele te convence, tá? Tem também o senador Assir Gurgas também, que falou que resolve a situação, mas a coisa está andando. Então, candidatos também a deputados federais também com impedimento. Então, a política rondoniense, nos últimos dias, ela se tornou assim uma coisa incerta. Quem será o futuro, a bancada federal, quem será as 2 vagas para o Senado? O senador Valdir Rauch, todo mundo sabe que está passando aí a dificuldade aí na Operação Lava Jato. E quem vai ser o futuro, os 2 senadores de Rondônia? Quem vai ser o governador? Quem vai ser os deputados federais? Eu não tenho bola de cristal aqui. Não dá para ter, né? Eu só tenho nada aqui para dizer quem vai ser. Porque realmente, como aqui eu falei anteriormente, temos várias interrogações. Eu acho que o cenário local está mais confuso ainda. Está bem mais confuso. E temos que esperar para aclarear com o decorrer do tempo, se acomodam as abóboras, né? O andar da carruagem, mas agora eu acho que nem se sabe quem são as abóboras. O senhor mexeu a melancia, daí eu já dava o exemplo da melancia. Encheu o caminhão de melancia e ele vai se ajustando e vai embora, né? Mas agora não temos nem as melancias para botar no caminhão. Não temos melancia para botar no caminhão, daí fica difícil. Exato, é uma situação realmente atípica. Mas, senador, e o seu futuro político? Eu, em princípio, não sou mais candidato a nada. Eu acho que já dei a minha contribuição. De repente, num cenário, carente, se tudo que a gente falou aqui não se definir, eu posso pensar alguma coisa, mas para mim está de bom tamanho. Já servi o meu estado, já fiz muita coisa por Rondônia, já fiz muita coisa pelo Brasil. Então, quer dizer, eu que saí da roça, né? Desde os 14 anos saí da roça, trabalhando no Cabo da Enxada. Não tinha trator, não tinha nada nem arado, era mesmo no Cabo da Enxada, nas encostas do Rio Uruguai, lá na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Então eu saí da roça, fui estudar graças a uma bolsa que eu ganhei do Juscelino Kubitschek, presidente da República, senão eu não teria saído. Então só saí em razão dessa bolsa de estudos, porque na época não tinha segundo grau próximo de casa, era 200 quilômetros, então era uma coisa difícil. Estou falando da bolsa do Juscelino, eu saí graças à bolsa do meu pai, graças às costas do meu pai.
Porque na época ele falou, ó, eu não tive estudo nenhum, meu pai tem a primeira série do primeiro grau. Sempre morou na área rural, mora na área rural aqui em Porto Velho, não consegue ficar um dia na cidade, para ele ficar um dia inteiro aqui é um martírio, é um sofrimento. Então na época ele falou, ó, vocês vão estudar, eu, meu final de irmão, né, vocês vão estudar e vocês vão estudar para vocês ajudar o Brasil e ajudar a própria sobrevivência de vocês. Mas na época o senhor teve Eu tive essa chance, porque o meu pai tinha 25 hectares de terra. E tu sabe que a renda é pequena, não tinha, sem mecanização, no cabo da enxada, como eu disse. Então era realmente uma renda muito pequena. Então ele não teria condições de me patrocinar. Mas nem eu estava perto de Porto Velho. Mas eu falo com esse senador, essas coisas assim interessantes, que quando o político é fabricado, ele não consegue dar o melhor de si. Igual no seu caso. No seu caso, hoje pode falar, vai procurar quem for a Mirlando. Estou falando assim na sua frente aqui, estou falando aqui em público, aqui gravado, está na televisão, está na internet, está na Rádio Rio Madeira, de público. O senhor foi uma das pessoas que realmente engrandeceram o nome de Rondônia. Fogaça, eu me dediquei, eu larguei toda a minha advocacia, causas importantes que eu podia ter ficado rico. Larguei no meio do caminho para me dedicar à política. Porque eu entendo que a política deve ser essa ação virtuosa, quer dizer, uma ação despojada, uma ação de entrega ao povo. Não é uma ação para encher o bolso, não é pensar no bolso, mas tem que pensar na comunidade, tem que pensar na sociedade. Então, o que eu me dediquei, larguei tudo. Me dediquei de corpo e alma, estudei, sempre estudei, li bastante, aprendi e convivi. Porque eu acho que a gente tem que ter a simplicidade de andar no meio do povo, mais humilde, mas ter também a dignidade de entrar nas salas de decisões, como é no plenário da Câmara ou do Senado, com determinação, com pensamento positivo, de ajudar o Brasil, de ajudar o nosso Estado. Eu fui aqui constituído, fizemos a nossa Constituição. Você sabe que o projeto inicial era meu. Depois disseram, não, ele é da oposição, não dá, me destituíram de relator aqui na Assembleia Legislativa. E o meu projeto serviu de base, o que o Amisael se tornou. E a gente trabalhou junto, o nosso anteprojeto serviu exatamente de fundamento da nossa Constituição estadual. Para começar Rondônia, foi o começo de Rondônia. Então eu sempre fiz da política uma ação voltada para o bem comum e não uma ação voltada para o interesse pessoal. Essa é a distinção. Então, quando você pensa nos outros, porque a essência da política é pensar nos outros e não em si, então você se entrega. Essa entrega, ela pode gerar frutos, dependendo, primeiro, da tua seriedade, de ser verdadeiro, de ser honesto e de ser, sobretudo, dedicado. Então, eu acho que o que eu fiz é trabalhar de corpo e alma em prol da sociedade, seja do nosso estado de Rondônia, seja do Brasil, porque o meu nome ficou também no âmbito nacional. Foi a CPI que acabou o impeachment do presidente Collor, né? Então foi um trabalho difícil. Imagina enfrentar o presidente Collor naquela hora. Era todo poderoso, era o bambambam, era o atleta, era tudo. E era um momento que não tinha internet para ajudar, né? Não tinha nada, não tinha imprensa. Não tinha imprensa. Só a Folha de São Paulo que dava umas notícias. Não tinha o povo para ajudar, né? Depois, mas no final virou jogo, né? No dia do negro, que o Collor convocou todo mundo para sair de verde e amarelo, o povo brasileiro saiu de negro para apoiar a CPI, não para apoiar o Collor. Então foi um momento, eu acho, de grande criatividade, um momento de unidade nacional, um momento que o povo brasileiro sentiu orgulho dos nossos políticos. E, modéstia à parte, fizeram uma carreata em Brasília, milhares de pessoas, e gritando meu nome, foram no meu apartamento, meu não, que era do Senado, né? Do Senado, foram lá gritando meu nome. Então eu realmente entendi que a minha missão era chegar até o final com coragem, determinação, muita coragem, viu? Não foi fácil enfrentar aquele momento, toda aquela pressão. E eu, um cara de Rondônia, no início da imprensa, o Boris Carlos, mas
logo, esse cara de Rondônia aí. Eu fui e dei uma entrevista. Na verdade, no dia seguinte, ele disse o seu assim, partido colocou lá o Amirlando pensar em para não dar nada, para né? não dar nada? Foi eu isso, acho não? que foi. Eu acho que foi. Mas eles quebraram a cara. Aí eu disse assim, eu sou do estado pequeno, sim, sou do meu estado de Rondônia, estado novo, um estado que não tem essa expressão nacional, mas desconhecido sim, mas desonrado jamais. E quebrei o pau. Aí o povo sentiu, né, que não estava falando aí com um cara qualquer, que eu, modéstia à parte, uma tinha CPI, um uma CPI, hoje a gente sabe... Só virou bandalha, né, depois disso? Uma CPI hoje, para você começar. Como que foi esse começo da CPI? Como que foi essa articulação dentro do Congresso? Deixa eu falar, de repente eu resolvi ser o relator. Eu fui para o Congresso, eu fui para o plenário do Senado, saí daqui, saiu a notícia no domingo, né? Na segunda eu saí daqui à noite e na terça-feira eu estava lá no plenário e fiz um discurso. E o Mercadante e companhia tinha dado umas pichadinhas. Rapaz, desmascarei, fiquei 3h30 na tribuna, naquela época não tinha esse limite, e só com partes favoráveis. E eu acho que eu dei ali, e saí dali, fui para a comissão, fui nomeado relator. Realmente o líder do PMDB, na época, me indicou. E ele sempre teve comigo uma amizade muito grande. E aí foi, sou o relator. Bom, aí começou assim aquela pressão. Não, nós temos que organizar um projeto, nós temos que organizar um anteprojeto já com as testemunhas serão ouvidas, isso. Digo, não, calma lá. Eu não sei o que tem na frente. Se eu conhecesse os fatos, eu tenho a denúncia. Eu preciso comprovar com o andar da CPI. Então, não vou convidar ninguém previamente, a não ser o Pedro Collor, né, que tinha feito a denúncia, e de lá nós vamos ver quem tem relação com os fatos para esclarecer a verdade e trazer a verdade à lume, à tona. E é isso que eu fiz, quer dizer, o pessoal me pressionou, porque a CPI já tinha assim, um projeto, vocês sabiam o resultado final. Eu digo, eu não sei o resultado. Aí disse, não, mas por que não convoca todos as testemunhas? Eu digo, não, aqui não terá aviso aos navegantes. Aqui será chamado na hora que precisa, sem dar tempo deles se prepararem para vir para cá. Então, quer dizer, eu estabeleci uma metodologia que realmente era de investigação séria, onde o sigilo, onde sobretudo o resguardo, né, a não exposição é um fato importante, o sigilo, o que a gente precisa, senão você torna a coisa assim vulgar. E aí eu fui levando a CPI assim como uma investigação séria, e chamando as pessoas que eram mencionadas que podiam esclarecer alguma coisa. E aí deu certo, né? A verdade veio à tona, nós pegamos todos os fantasmas do PC, toda a circulação, aí quebrei o sigilo de todo mundo e trouxe essas contas dos fantasmas. Aí você tinha que foi para o presidente isso, foi para fulano aquilo, foi para a família tal. Então nós conseguimos detectar a verdade. Aí surgiu até a Elba, mas a Elba foi um detalhe, foram 13 milhões o valor da movimentação, insignificante diante da Lava Jato, né? O valor de 40 mil reais, né? Tu entendeu? Diante da Lava Jato de hoje foi nada, insignificante. Né? Mas eu acho que não importa a quantia. Se você põe a mão no dinheiro público, você tem que responder. Tem de pagar por isso, né? O ato de meter a mão, o ato de tirar essa vantagem ilícita, né? Essa vantagem criminosa tem que ser paga, com a responsabilidade penal, com a responsabilidade política também, né? A CPI é no âmbito político. Então, o que eu procurei fazer, uma investigação, como eu disse assim, sem muito alarde, sem muita manchete, pelo contrário, quieto. Quando os caras vinham me perguntar, a imprensa do mundo, não é nem do Brasil, e aí o que o relator não fala, o relator só escreve no final. Então nós fomos levando exatamente essa CPI dentro de uma linha nova. Depois disso, o que você vê? As pessoas pagam o relator para não depor, ou então pagam o relator para ele escrever uma coisa favorável. Quer dizer, então virou bandalha, né? As CPIs hoje no Brasil, elas são realmente ninguém, na verdade... Instrumento de achaque, né? Ninguém acredita mais em CPI, na verdade é essa. Instrumento de achaque.
cara vai lá, e ficou provado aí, né? Aécio Neves e Não, tantos outros aí, né? Aquele pessoal, o Ginhangelo, você lembra? Tantos outros aí. Tantos aí então a coisa virou bandalha mesmo, né? Mas, senador, obrigado pela sua entrevista, obrigado aí pela sua colocação, e eu fico feliz de entrevistar o senhor aqui no nosso programa, que vai para a TV Gazeta de Paraná, canal 10.1, TV Gazeta Porto Velho 25.1, Rádio Rio Madeira FM 105.9, através dos sites Tudo Rondônia, Observador, TV Jornet, e nas redes sociais através do canal do Jornal Observador no YouTube. Fica aí as suas palavras aí. Eu quero agradecer, Fogaça, e a todos os telespectadores de estar assistindo e nos ouvindo. Mas antes, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O senhor foi ministro da Previdência. O que o senhor acha dessa reforma da Previdência? Fogaça, eu sou contra a reforma da Previdência nos termos que está aí. Primeiro, nós teríamos que ser verdadeiros quanto aos números da Previdência. Isso aí é uma mistificação. Eu provei, como ministro, que havia uma roubalheira, um desperdício de 30% do que se tem de recursos na Aonde Previdência. que é desperdiçado esse dinheiro? Aonde? Em benefícios indevidos. Nós pegamos gente que tinha clonado 300 benefícios, 70 benefícios, 30 benefícios. Isso só para dizer uma amostragem. Outra coisa, ninguém arrecada o que é devido à Previdência. Então você tinha lá, de repente, na época era 200 bilhões, mais um pouco. De repente sumiam 100 milhões, de repente sumiam 200 milhões, de repente sumiam 30 milhões. Os caras deletam da dívida, tiram do computador e não se sabe mais quem deve e quem não deve. Então, quer dizer, se perde em benefícios indevidos, se perde, sobretudo, na gestão, o não cessamento, ou seja, não parar com a aposentadorias que o sujeito já melhorou, está bem, pode trabalhar. Aposentadorias, eu falo as transitórias, essas transitórias. Então, o que eu quero dizer é que os benefícios, o auxílio doença, por exemplo, o sujeito já está bem, melhor, e tem que voltar a trabalhar. E o que acontece? Acontece que deixa-se a coisa rolar. E o rombo vai aumentando. E o rombo vai aumentando. Então, eu apontei 24 medidas que eram um choque de gestão e trouxe para dentro dessa discussão 11 ministérios, porque sozinho era uma questão de Estado. Os caras podiam me eliminar, mas como sendo uma questão de Estado, era uma questão muito mais ampla. Então, o que eu quero dizer? Se a gente tivesse uma boa gestão na Previdência, se tivesse uma gestão correta e sem roubalheira, a Previdência seria autossustentável. Eu criaria o Banco da Previdência, porque esse banco iria gerir esses recursos. Mas por que não se faz isso? Porque quer se dar para os bancos toda a distribuição desse dinheiro. Eu mudei, inclusive, que o pagamento se fizesse em 5 dias úteis, né, na época, coisa que às vezes demorava até um mês o dinheiro parado lá no banco e o beneficiário... O banco ganhando dinheiro e o beneficiário precisando do dinheiro. Né? Esperando o dinheiro sair. Outra coisa, eu consegui também, na época, dar o aperto e no final do ano recolhi mais de 4 bilhões de benefícios não levantados, que as pessoas não foram buscar. Então, são essas coisas que, se você gerir bem a Previdência, é outra história. Eu acho que, quanto à idade, nós estamos aumentando o nosso tempo de vida, né, o que se chama expectância de vida, mas exatamente as pessoas estão vivendo mais. Logo, você pode aumentar esse limite para 62, para 64, 65, que fosse. Isso eu acho que o Brasil já comporta, porque lá atrás a média de vida era bem menor. 40 anos, 50 anos, as pessoas morriam cedo. Né? Então as pessoas morriam mais cedo. É por isso que eu acho que a Previdência, como está aí, é uma mentira. Mais uma vez, uma fraude. Eu acabei com essa história, porque toda hora vinha assim, vamos reduzir benefício ou aumentar a contribuição. Não, vamos gerir os benefícios de maneira correta, vamos gerir, sobretudo, a arrecadação de forma justa para todos, porque os grandes não recolhem. Eu não vou citar nomes, mas as grandes empresas, e sobretudo aquelas que empregam muita gente, não pagam a Previdência. Então, isso não é o dinheiro do governo, é um dinheiro que é um fundo do trabalhador. Esse dinheiro é do trabalhador e deve ser gerido pelo trabalhador. E esse banco, que seria tripartite, governo, empresário e empregador,
e empregados, quer dizer, teria uma gestão própria, claro, com fiscalização, com todo o sistema de controle, para não haver distorções, roubalheiro, pronto. Então eu acho que tem jeito, se nós parar de roubar nesse país, e se nesse país se empregar corretamente o dinheiro do povo. Esse dinheiro é do trabalhador, é o dinheiro que sai da contribuição. Outra coisa, que também é preciso, vou denunciar aqui, fala assim, não, vou fazer uma política fiscal, vou isentar as exportações. Só que o dinheiro do trabalhador, que é da relação de trabalho, fica isento. Então não é déficit, é o governo que muda a política. Eu vou fazer uma desoneração da folha para os produtos da linha branca, que é geladeira, etc. Então, não pode fazer uma política dessa em cima da Previdência. Esse dinheiro tem que ser todo ele arrecadado. Se o governo quer fazer, então paga a Previdência. Faça através de outros ministérios. Entendeu? De outras coisas, mas não da Previdência. Então, o que dá? Só vou dar 2015, uma referência. Olha, nesse negócio da desoneração, ou seja, de não pagar o que é devido na folha de pagamento, saíram mais de 153 bilhões no ano. Aí não há previdência que aguente, não. Aí, tu entendeu? Você aí faz política fiscal e tira da Previdência, daí dá déficit. Então, não é que eu quero dizer, uma gestão correta, uma aplicação correta desses recursos, a Previdência com certeza será superavitária, ou seja, vai sobrar dinheiro. Beleza. E aí? Então foi um prazer imenso, Fogaça, estar aqui com vocês, com o nosso povo, com a nossa gente, discutindo esses temas que eu acho que são importantes. Nós temos que esclarecer. E eu não sou hoje político da ativa, mas sou um homem político, porque sempre fiz da minha vida essa devoção ao nosso povo de Rondônia, ao nosso povo brasileiro. E quero dizer que, como tal, eu respeito muito e, sobretudo, dialogar com vocês é uma satisfação. Muito obrigado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.